Amados irmãos, graça e paz, estamos nós aqui para responder a mais uma pergunta. Uma das muitas perguntas que são feitas e que causam dúvidas na mente de muitos cristãos brasileiros na atualidade, acredito eu que em muitas partes do mundo, como a gente sempre diz aqui, respondendo as nossas perguntas. A pergunta de hoje é: pode o cristão perder a salvação? Eu queria responder essa pergunta utilizando o texto de João capítulo 10, a partir do verso 26. João 10, verso 26. Nós vamos ler até o versículo 30. João 10, de 26 a 30. Observemos que Jesus está num momento de conflito. Como sempre, lendo os evangelhos, a gente vai ver muitas vezes ele está em constante conflito com os líderes da religião judaica. Eles de maneira nenhuma conseguem enxergar a Jesus como Messias e como Jesus é verdadeiramente. E nesses muitos embates que Jesus tem com eles, e você tem que ler todo o capítulo 10 para entender, inclusive Jesus vai se diferenciar deles, dizendo, no mesmo capítulo 10, no versículo 10, ele vai dizer o seguinte: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ou seja, de maneira que não se possa medir. E que vida é essa? Senão a vida eterna. No versículo 11 ele diz: eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Pelas ovelhas que lhe pertencem. Mas no mesmo capítulo 10, dos versos 26 a 30, Jesus diz assim para os líderes da religião judaica: eles estão enfurecidos por ouvirem o ensino de Jesus. Jesus vai dizer: mas vocês não credes em mim, sabe por quê? Porque não são minhas ovelhas. Vós não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. O fato de crer em Jesus, então, não está no fato de alguém responder essa questão da fé para a salvação com seu intelecto. E Jesus diz que as suas ovelhas só vêm até Ele porque Ele as conhece. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas me identificam como aquele que as Escrituras dizem quem eu sou. É por isso que elas me seguem, elas me identificam. Vocês não conseguem me identificar, sabe por quê? Porque o Espírito que faz com que as minhas ovelhas me identifiquem, ele não atua em vocês. É isso que Jesus está querendo dizer. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. E assim, elas me seguem. Verso 28. Eu lhes dou a vida eterna. Jesus diz isso de maneira enfática. E ele continua: eu lhes dou a vida eterna. Elas jamais perecerão, jamais perecerão, jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Impossível alguém arrebatar aquele que foi salvo pelo bom pastor. Impossível alguém ou algo arrebatar da salvação e do dia da redenção alguém que o bom pastor disse que ele entregou a sua vida por esta ovelha. Impossível. Impossível. Ele continua dizendo no verso 29: aquilo que meu Pai me dá é maior do que tudo, autoridade. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. A autoridade que o Pai me deu de Salvador, a autoridade que tem sobre mim de ser o Deus encarnado, é com esta autoridade que eu salvo as minhas ovelhas, que eu me entrego por elas, que eu derramo meu sangue. Eu e o Pai somos um.
só temos uma palavra. Só temos a palavra da verdade. Não voltamos atrás naquilo que dizemos. Não voltamos atrás naquilo que fazemos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer, olhando para esta verdade eterna e olhando, obviamente, para a obra vicária de Jesus na cruz do Calvário, ele vai fazer uma pergunta retórica. Toda pergunta retórica tem uma resposta óbvia. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será que alguém pode? Será? Ele começa então a dizer uma série de coisas. E ele no final, obviamente, vai nos responder dizendo o seguinte: nada, absolutamente nada, nem ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A heresia da salvação temporária talvez esteja sendo pregada hoje, confundindo muita gente. Aonde faltou a verdadeira doutrina bíblica, sobrou heresia. Aonde faltam homens de Deus, sobram hereges. Aonde falta a verdade das Escrituras, sobram fábulas. Mas eu quero dizer que a nossa vida deve ser regrada única e exclusivamente pelas Escrituras Sagradas. O crente pode perder a salvação? Não pode perder a salvação. Uma vez que o sangue de Cristo foi derramado sobre a sua vida e você sentiu o impacto da graça, jamais, jamais, jamais você pode perder a sua salvação. Essa doutrina é antibíblica. Ela não se encontra em lugar nenhum das Escrituras. Guarde isso com você. Jesus é o bom pastor. Ele é eternamente competente, poderosamente competente, eficazmente competente. E a salvação que ele dá àqueles que são suas ovelhas, essa salvação é eterna. Ele diz: eu dou-lhes, ou eu lhes dou a vida eterna. Ele não concede salvação temporária. Guarde isso com você. Estaremos aqui no canal respondendo a mais perguntas. Que Deus nos abençoe. Forte abraço.